O tema dessa palestra ele é temível, sobretudo porque não é possível você expor a sua visão de um conjunto de fatos quando esse próprio conjunto é desconhecido. Entre o Brasil e a situação mundial existe um abismo de informação que já vai para 30 anos. Se nós acompanharmos os livros e os estudos que têm sido publicados, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, a respeito da nova estrutura de poder mundial de 30 anos para cá, nós veremos que praticamente nada disto chegou ao Brasil. Nem mesmo uma obra escrita, por exemplo, pelo um filósofo belga que morou no Brasil durante 20 anos, que é o padre Michel Scoyans. Ele publicou um livro chamado La Face Cachée de l'ONU, A Face Oculta da ONU. O livro está publicado há mais de 10 anos, e mesmo sendo um homem conhecidíssimo no meio universitário brasileiro, o livro não saiu até hoje. Para aqueles que se interessarem, eu posso depois fornecer por e-mail, eu lhes dou o número do meu o endereço eletrônico, para lhes dar algumas indicações de livros com os quais nós podemos começar a tampar este buraco. Você vê que em todo o âmbito das ciências humanas, o documento escrito, ele corresponde exatamente àquilo que é, nas ciências da natureza, os dados sensíveis, a observação dos dados sensíveis. Isso quer dizer, aquilo que não deixa documento, não deixa registro escrito de maneira alguma, não é estudável, não é acessível à inteligência humana passado algum tempo. Só o que nos resta são os documentos escritos. Então, a condição inicial, a condição número 1, número 0, para qualquer debate a respeito, é que você tenha, vamos dizer, o total acesso aos documentos. A cada semana, eu fico mais impressionado de ver como acontecimentos absolutamente fundamentais, essenciais para a compreensão do estado de coisas no mundo, não chegam ao conhecimento do Brasil nem pela mídia, nem mesmo pelo establishment universitário. Então, eu não sei realmente a que é devido isso, e também não interessa sondar as causas desta opinião, desta situação. Nós temos que aproveitar o nosso tempinho aqui para tentar preencher alguns pontos disso aí. O principal problema no momento é a desproporção entre as gigantescas operações que se movem no terreno internacional, a partir de ou governo de superpotências ou de organismos internacionais, e a capacidade que o Brasil tem de reagir inteligentemente ou criativamente a esse desafio. Quando você vê que, por exemplo, 80% das nossas leis vêm prontas da ONU, e que, de certo modo, o programa do PT e o do PSDB também não são senão traslados de instruções da ONU, e que ao mesmo tempo onde o Brasil enfrenta a pior crise da sua história, aparece o ex-presidente americano Bill Clinton dizendo que não há crise nenhuma, que o Brasil está indo ótimo, que vai se recuperar e que tudo será divino, maravilhoso. Você vê que um dos fatores que asseguram a permanência no poder de um governo que tem o apoio de apenas 1% da população é o respaldo internacional. E você vê que até hoje, se não fosse pela minha própria influência, não haveria nenhum livro no Brasil sobre essa questão da nova ordem mundial. Fui eu que forcei editoras brasileiras a começar a soltar isso para dar para o povo assim, um mínimo de informação. Olha, o que temos camaradas lá na ONU planejando o seu futuro, tá certo? E vocês não estão nem sabendo o que eles estão fazendo, e quando vocês perceberem, o futuro que eles inventaram já está aí, tá certo? Então, vamos dizer, a desproporção entre a complexidade e a amplitude dos planos, por um lado, tá certo? E a escassez de recursos intelectuais, eu não digo para reagir contra isso, mas pelo menos para compreender o que está se passando, este é o primeiro passo de tudo. Quer dizer, não adianta você focar muito na questão de PT ou Dilma, porque o problema não é esse, o problema é, como é que diz, é muito mais amplo do que isso aí. E a situação é muito mais complexa. Eu acho que sem um estudo desse fenômeno do globalismo como um todo, nunca vamos entender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Bolívia. Absolutamente nada, porque nós somos o terceiro mundo, nós somos da periferia, tá certo? E
o Brasil, tradicionalmente, ele não é um sujeito da sua história, ele é um eco do que é decidido no exterior. Quer dizer, o Brasil é o rabo do cachorro, o rabo nunca vai abanar o cachorro, não tem a menor dúvida. Sempre foi assim. E o foco dessa dependência não é econômico, mas em hipótese alguma. O foco é puramente cultural e intelectual. Quer dizer, você tem uma pequena elite intelectual que está cada vez mais incapacitada para compreender o que está acontecendo. Então é muito fácil você enganar o povo, né? Então, por exemplo, esta tremenda penetração da China nos negócios do Brasil, a China está comprando tudo no Brasil, o pessoal não está acompanhando, tá certo? E, no máximo, veem isso só pelo aspecto econômico. Por quê? Porque a formação dos formadores de opinião brasileira é eminentemente econômica. E eu acho assim, você focar na coisa na corrupção, ou até no comunismo, não está acertando bem a coisa. Nós temos que ver, em primeiro lugar, o quadro internacional. Quer dizer, essa pressão globalista que é para dissolver as nações. Esse é o famoso plano Morgenthau. Chegar, vamos dizer, à unificação do poder mundial através de sucessivas unificações regionais. A pátria grande é a mesma coisa que a União Europeia. A União Europeia dos pobres, dos perrapados. Tá certo? Então, é para você diluir as soberanias nacionais, e num quadro de soberania nacional, um governo pode dizer que vai invadir o outro país e isso não ser sequer uma ofensa. Porque estamos todos juntos, junto e misturado, é tudo a pátria grande. O próprio Chávez não dizia Dilma, a grande patriota da pátria grande, né? Então isso quer dizer que se um pedaço da pátria grande invade o outro, não há agressão alguma. Esse é o raciocínio. Esta é a concepção de defesa do Foro de São Paulo, que é a concepção do Partido Comunista do Brasil, que é a concepção do Aldo Rebelo, que é a concepção do general Vilas Boas. Ele mesmo disse que é. Então, é este o problema. É uma coisa que vem de uma pressão internacional monstruosa. É isso. Então, tem um aluno meu que escreveu um livro sobre o poder global. Não é isso? Outras pessoas que escrevem a respeito vão logo para o lado mitológico, né? Tipo Armindo Abreu, né? Poder secreto, ponto de exclamação, né? Que não é secreto coisa nenhuma, todo mundo sabe quem são os caras, eles falam abertamente, tem nada de secreto, absolutamente nada de secreto, tá certo? Quer dizer, já vai fazer 30 anos que saiu o livro do Carol Quigley contando a coisa toda. Hoje todo mundo sabe onde o Clube Bilderberg se reúne, já sabe o que os caras falaram lá. Não precisa ser secreto, né? É a conspiração aberta de que falava o Herbert George Wells em 1930. Né? Quer dizer, é uma coisa que é uma conspiração de algum modo, mas é aberta, é discutida em público, e nós vamos fazendo o único segredo é que fazer aos poucos, é a tartaruga fabiana. Esse que representa as fabianas. Vamos fazendo devagarzinho. E as pessoas vão simplesmente se acostumando. Quando passa de uma geração para outra, tudo foi esquecido. Não é isso? O programa globalista é debilitar todos os estados nacionais no plano internacional, de modo que tenham que se submeter cada vez mais à orientação deles, mas fortalecê-los contra as suas próprias populações. Então você transforma os estados nacionais em polícias políticas. Isso vai ser a única função deles. O Estado Nacional não apita nada. As políticas dele vêm todas prontas da ONU. Ele tem um poder aumentado de controle sobre a sua própria população. É uma polícia política, evidentemente. Não é polícia no sentido normal. Isso aí não precisa. O banditismo ajuda esse processo. O desmantelamento do Brasil sempre esteve nos planos de grupos globalistas, por um lado, e da esquerda latino-americana, por outro, que quer dissolver as soberanias nacionais e criar a tal da pátria grande. Isso faz parte, isso está incluído no plano globalista, que é o de você criar uma unidade mundial através de unidades regionais. E a gente sabe que sem apoio de grupos globalistas, a esquerda já nem existiria há muito tempo. Se não fosse Rockefeller, Soros, Fundação MacArthur, etc., etc., a esquerda já teria acabado há muito tempo. Então, é de fato uma ação globalista exercida através das organizações de esquerda. Tá? Quer dizer, você tem
aquela aparência de economia capitalista, porque esses caras não são mais capitalistas, são aquilo que eu chamo metacapitalistas. Metacapitalista é o sujeito que subiu tanto na economia de mercado que ele não aceita mais as leis da economia de mercado. Isso aí é uma corja internacional que tem sustentado e apoiado a esquerda latino-americana há 20, 30 anos. Este encontro de 93 que eu falei já é a prova disso. Porque aqui nos Estados Unidos, qual é o partido mais rico? Qual é o partido da elite? É o Partido Democrata. Uhum. As contribuições do Partido Republicano vêm basicamente do povão. E as contribuições de grandes grupos financeiros vão tudo para o Partido Democrata. Quer dizer, aquele negócio da concentração do poder. O que querem os comunistas? Concentração de poder. O que quer esse grupo globalista? Concentração de poder. O desmantelamento do Brasil sempre esteve nos planos de grupos globalistas por um lado e da esquerda latino-americana por outro, que quer dissolver as soberanias nacionais e criar a tal da pátria grande. Isso faz parte, isso está incluído no plano globalista, que é o de você criar uma unidade mundial através de unidades regionais. Em 1989, eu fiz uma conferência para um círculo pequeno de amigos, na Casa do Estudante do Brasil, que se chamava A Crise do Nacionalismo Brasileiro. E dizia, olha, a cultura brasileira, ela é todinha marcada, desde a independência até agora, pela busca da identidade nacional. Fenômeno que já tinha assinalado pelo Machado de Assis num famoso ensaio chamado O Instinto da Nacionalidade. E o Brasil está ingressando na história política do mundo num instante, num momento em que todas as soberanias nacionais estão sendo dissolvidas. Então é como dizer, o Brasil chegou tarde. Não há mais tempo para projetar uma nacionalidade no cenário internacional. Então isso é uma tragédia nacional, evidentemente. Então, essa é a equação. Quer dizer, o Brasil está entrando num cenário internacional que é altamente perigoso para todas as soberanias nacionais. E a grande aspiração do Brasil é a soberania nacional. Então, quer dizer, o país vai estar numa situação internacional muito perigosa para ele. Nós não podemos vencer o globalismo, mas é preciso que alguém saiba como fazer o país deslizar entre as malhas dessa dominação global, tentar tirar alguma vantagem disso. É isso que eu gostaria de ensinar a virtuais presidentes da República. Como tirar o nosso país desse aperto, caso você chegue lá. Não é isso?